Olá, boa tarde. Eu vou falar para vocês um pouquinho do seu capa, do Exu Capa Preta. É o Exu da nossa casa, do nosso grupo restrito. Eu já havia passado em diversas casas como consulente, em giras de esquerda, com Exus e pombagiras. Muitas vezes é o dia mais lotado em qualquer casa, né? Seja ela em qual bairro for. Onde as pessoas procuram muito, essas entidades para informações sobre dinheiro, trabalho, relacionamento, amor, né, fim, recomeço, né, o retorno deste amor. Então, geralmente essa é a temática. Mas e conosco na nossa casa, onde nós sentamos semanalmente com o Exu, em uma roda, a incorporação do Exu Capa Preta, e ele senta conosco e nós ficamos ali 5 horas em média, 6 horas conversando com ele. Temos a possibilidade de também incorporarmos e, na maior parte das vezes, conversar mesmo, conversar. E esse diálogo ele transcorre de uma maneira muito natural, como se houvesse um grupo de amigos sentados numa casa, numa tarde qualquer, falando sobre a vida. Chegamos ao ponto de esquecer que temos ali à nossa frente um espírito que está desencarnado e que veio até nós, né, para conversar. Não, nem chegamos a esquecer isso. E ali nós tiramos nossas dúvidas. Inicia-se um assunto, geralmente proposto ou por ele mesmo, ou alguém lança uma pergunta, e essa pergunta consegue desenvolver vários outros assuntos que rodam a noite toda. E ele tem uma postura muito ativa, muito enérgica. Como falar? Eu não me sinto intimidada, amedrontada. Eu tenho uma afinidade muito grande para conversar com ele. Nos divertimos muito, a gente aprende, se diverte, a gente dá risada junto. Tornou-se um amigo, tornou-se um amigo. Nós sentimos falta quando ele não está. E isso não faz perder a característica de quem é. Ele não é uma entidade, não se trata de uma entidade que se chega lá e faça pedidos, muito menos pedidos descabidos. Ninguém vai pedir, eu quero isso, eu quero aquilo, quero tal coisa de alguém, quero tomar algo para mim. Ninguém tem esse tipo de postura, e mesmo se houvesse qualquer despontamento desta ideia, ele não aceitaria, e o sermão seria pronto na certa. Porque ele nos diz muito que não é porque ele não faz o mal que ele não sabe fazer o mal. Ele sabe os caminhos, ele sabe o que é feito e como é feito, mas ele, de maneira alguma, vai fazer algo que interfira na caminhada dele, na jornada dele, no crescimento, no seu crescimento. Que ele é um Exu de lei e que ele respeita isso. Ele respeita e não vai ir contra o livre-arbítrio de ninguém. E tudo que ele aprendeu e o que ele cresceu, o que ele passou e hoje onde ele está, ele tem um nome, um status, uma posição no plano que ele ocupa, e que ele não vai perder esse status por causa de outros ou por causa de alguma postura que é condenável. Então,
uma pessoa no espírito íntegro, muito sério no que faz, muito correto, muito correto. Ele nos cobra, briga quando tem que brigar, fica bem exaltado e ao mesmo tempo ele nos toca verdadeiramente nos nossos problemas, nas nossas questões mais íntimas. Ele nos conhece quando nós chegamos, quando ficamos ali frente a frente, ele sente a nossa energia, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe nos falar, nos orientar no que fazer e não fazer. Eu me aproximei muito dele, ao ponto de eu ter uma característica pessoal de não confiar em ninguém, de não aceitar muita imposição na minha vida, não aceitar que as pessoas palpitem sobre as minhas escolhas. Então eu fui deste ponto de não aceitar nada ao ponto de ficar muito dependente dele. De achar que qualquer coisa ele estava lá por mim, para mim, que eu poderia pensar nele em casa, que eu poderia chamar por ele, que ele estaria me orientando, me protegendo, me defendendo. Então, eu não precisei falar isso. Em uma das giras, eu acho que essa ideia estava tão forte em mim que ele captou. Ele falou assim, do nada. A conversa sempre começa do nada, mas a conversa que começa do nada tem um endereço para alguém dentro daquela gira. E essa era para mim. Ele falou assim: eu sou uma entidade que anda com o menino Leandro. Eu sou da família do Leandro, não sou da sua. Você tem a sua família. Então você tem que recorrer a ela. Você tem a sua força, a sua energia e tem a sua família. E são eles que andam com você. Eu não sou da sua família. Você tem que saber separar as coisas. Aqui eu sou um orientador, mas eu sou do menino Leandro. Primeiro ele. E ele falou isso, eu não sei se os outros entenderam ou se os outros falaram uma conversa só pontuada aí, né, uma coisa pontual, mas que não tem nenhuma ligação comigo, mas comigo tinha, porque eu estava com isso muito forte na minha cabeça. Eu fui do nada a tudo, a querer não escolher, não pensar, não andar, não realizar nada se antes não falasse com ele. Eu entrei numa posição assim de colocá-lo num pedestal, e tudo para mim era seu capa, seu capa, seu capa. Eu fiquei insegura em tomar decisões sozinha. Eu não queria mais andar sozinha e achava que ele estava comigo. Então, do nada não, né? Mas do nada, ele veio com esse assunto numa das giras e pontuou que eu tenho a minha família, que ele não era da minha família, que não é a ele que eu deveria recorrer, e que eu tinha minha própria energia, eu tinha o meu próprio poder, meus próprios conhecimentos e as minhas escolhas, o caminho era meu. Eu senti assim, um baque, assim, um pare. Parece que ele colocou um ponto assim, um ponto final para que eu parasse. Então eu fui para casa muito pensativa e falei: eu tô sozinha de novo, estou sozinha. Eu só pensava nisso, eu tô sozinha. Até eu ir me equilibrando, refletindo, pensando sobre o que ele disse e entender que eu ando com os meus, eu ando com a minha família espiritual. Meu Exu, minha Pombagira estão comigo. Eu tenho minhas entidades, eles estão comigo. E ali é um ponto, o que tem de diferente? Ali é um ponto de orientação, de informação, porque eu não
tenho essa conversa com o meu Exu, com a minha pombagira, e eles, por vezes, se fazem valer da palavra do seu capa para falar comigo, já que eu ainda não identifico quando eles falam comigo. Então ali virou um ponto de comunicação entre eles e eu. E o seu capa, por vezes, é usado, foi pedido a ele isso, então ele acaba falando alguma coisa. Então, essa convivência com Exu foi bem atípica. Não era mais um centro que você chega, lança um problema e ele te passa uma receita, te passa uma orientação para você fazer, você vai embora e pronto, acabou. Começou a ser, viraram aulas, vivências, momentos de aprendizado seguidos semanalmente, onde a gente tem condição de sentar junto e crescer e olhar a nossa vida sobre a ótica de um ser desencarnado que traz uma visão do lado de lá sobre os nossos problemas. Isso é maravilhoso, é uma convivência maravilhosa, harmônica e maravilhosa. Então, é isso. Muito obrigada.